Para quem está nos acompanhando, em especial também pela nossa cabeça de rede, a Rádio Conexão Jovem FM, o nosso amigo Diogo Bastos, nosso super bom dia. E o tema da ministração de hoje é Saia do Evangelho de Meia Tigela. Essa ministração é para confrontar em especial alguns dos nossos irmãos que por algum momento estão se deixando levar, estão conformados no nível do Evangelho que estão vivendo. E quando eu estava lendo esse trecho ontem lá em Efésios, eu disse, meu Deus do céu, esse vai ser o tema de hoje, esse vai ser o tema na realidade de amanhã. Eu estava lendo ontem à noite e eu disse, cara, esse vai ser o tema, isso é o que o Papai do Céu quer nos trazer amanhã de manhã. E eu estava lendo Efésios no capítulo 6, verso 10, ele começa assim, ó. No demais, irmãos, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E esse trecho, em especial o 10 e o 12, né, o versículo 10 e o versículo 12, para o pessoal que está interagindo com a gente aqui, em especial no TikTok, nosso bom dia, nosso forte abraço também. Lembrando, para você que está me escutando na nossa rede de rádios, em qualquer rede social hoje, @PabloRochaReal, eu estou ao vivo em todas. Você escolhe a da sua preferência, a gente está transmitindo de forma simultânea. E quando eu li esses dois versículos em especial, eles me chamaram muita atenção. E esse 12, esse é o versículos que a gente já conhece, né? Principalmente que tem uma vivência no Evangelho. Porque muitas vezes a gente acha que estamos brigando ou estamos disputando alguma coisa com alguém no nosso ambiente de trabalho, quando na realidade não tem nada a ver com a pessoa. Muitas vezes tem situações na nossa vida que estão sendo travadas por alguém ou por alguém superior, ou por algo que você não sabe como lidar. A gente não entende o que está rolando aqui, que está tão travado. Por que essa situação não está andando? Esse processo aqui na justiça que já foi, que já veio, que já mexeu e não sai do lugar. E a gente não sabe se é o advogado, a gente não sabe se é o juiz, a gente pensa uma série de coisas. E trazendo um exemplo meu, eu até estava conversando ontem com minha esposa e eu conversando com ela, a gente está resolvendo algumas situações agora e eu disse, cara, a partir de hoje a gente vai se levantar em Deus para repreender tudo isso aqui, esquecer a parte natural e começar a se levantar em Deus no sobrenatural. Nossa vida, amados, quando a gente entende que a nossa vida ela está pautada em uma guerra espiritual, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades e por aí vai. Se você tem que lutar diariamente contra tudo isso, você está vivendo o quê? Em um ambiente de paz, em uma floresta onde você tem de tudo, onde o Evangelho vai te trazer toda a segurança? Não, amados, é um ambiente de luta espiritual. Onde muitas vezes a nossa palavra ela vai fazer total diferença em um ambiente, porque aquele ambiente vai estar contaminado. E ali a gente vai estar dando legalidade para Deus pegar a gente e começar a nos usar, ou a gente também vai estar dando legalidade ao diabo para se aproveitar daquela palavra e fazer um escarcéu ali, fazer um funaré, como a gente usa na nossa linguagem popular. Quando a gente tem um conceito de luta, fica muito mais fácil que a gente entenda essa questão espiritual aqui. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas se você tirar esse carne e sangue aqui, você vai ver, porque a nossa luta é contra principados e potestades. Ei, amado, como é que eu e você a gente vai estar brigando com principado e potestade se nem orando a gente está direito? Se a gente não está tendo uma vida com o Senhor ao ponto de estar sensível à voz dele e ao que ele quer. Não é interessante isso? Essa foi a palavra que me veio hoje cedo. E por isso esse título, né? Saindo do Evangelho de Meia Tigela. Sabe, eu escutei uma ministração recentemente do reverendo, a gente tem como reverendo, né?
Eduardo Cardoso, e onde ele falava, eu já escutei essa ministração umas 3 vezes, eu estava presente no dia também, aqui no Verbo da Vida em Casa Caiada, onde ele disse algo interessante. Ó, chegou a hora da gente esquecer o evangelho do fala-fala, do disse-me-disse. O evangelho de o Senhor é bom, o Senhor é mais, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e trazer isso para a realidade, para o nosso dia a dia. Sabe, amado, a nossa palavra ela tem que chegar como vida, como luz e como sal em muitas situações. Recentemente não, ontem eu estava aconselhando um amigo meu e ele estava em um processo crítico da vida dele, não era financeiro, mas um processo familiar crítico. E eu disse, cara, você vai ter que seguir assim, assim, assado. Ele ficou com raiva de mim, ele não gostou do que ouviu. Mas rapaz, você não sabe o que é que eu estou enfrentando para dizer isso e tal, não sei o que. Não sei. E ali eu vi um confronto. E no outro dia, ele chegou para mim, na realidade ontem, né? Quando eu encontrei ele, ele disse, Pablo, fiz tudo o que você falou, cara. E deu tudo certo. Sabe? E eu trouxe um direcionamento à luz da palavra no que ele deveria se posicionar ali. Eu não fui falar coisas da boca para fora, um conselho de um amigo em si, não. Eu disse, ó, você errou nessa situação, olha, isso aqui você precisa ser ajustado. A nossa luta, amados, não é contra o nosso parente próximo, não é contra o nosso familiar, nossos filhos, nossos membros, não. Está no reino espiritual. E quando a gente entende isso, até para que a gente possa aconselhar outras pessoas, fica muito mais fácil, como aconteceu com ele agora. Eu não falei o termo libere perdão, mas eu deixei bem claro do início ao fim que ele não estava disputando com alguém, que ele não estava em conflito com uma pessoa, que a questão ali era muito mais ampla. Você está me entendendo? Quando a gente tem esse conceito dentro da gente, não só como logos, mas como rema, as coisas na nossa vida elas começam a se destravar. E isso só começa a funcionar na nossa vida. O 12, ele só começa a ter um entendimento amplo na nossa vida, o versículo 12, quando a gente entende o que é que tem lá no versículo, o pessoal aqui do TikTok sempre interagindo, né? Quando a gente tem o entendimento do versículo 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, hoje era um dia que eu particularmente, são raros os dias, mas vez ou outra, eu não gosto de vir para cá, para a rádio. Às vezes é forçado para mim, porque às vezes eu vou dormir muito tarde, tem muitas coisas a fazer. Mas quando eu chego aqui, as forças elas são renovadas. Há um estudo da palavra para a gente trazer essas ministrações aqui. Sabe, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso tem sido vida para mim no dia a dia. E eu quero te estimular a ter esse versículo vivo dentro da sua vida. Agora eu acredito que a gente voltou com tudo, né? E, meus amados, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, a cada dia que eu venho para cá, eu sou fortalecido. Não só por passar a mensagem que eu tenho me enchido, né, a cada dia, meditado, mas por estar compartilhando algo que vem no meu coração. Por estar orando aqui junto com vocês. A gente começa com uma oração logo no início do nosso programa. Depois algumas canções, algumas notícias também para a gente se informar, para a gente estar interagindo. Mas sabe, a gente está a cada dia se fortalecendo. Nosso amigo Guilherme Reis sempre está aqui com a gente, sabe muito bem disso, sempre está interagindo. Outras pessoas, tanto no nosso YouTube, estão sempre aqui crescendo e avançando junto conosco. É um esforço diário. É algo que não é do natural, mas é do sobrenatural. Nós entendemos que a nossa luta ela é contra principados, contra potestades. E a gente lutar contra tudo isso, a gente não vai lutar apenas tendo um salário melhor, tendo uma posição e um cargo melhor. Não. Óbvio que a gente vai chegar em lugares como esse, porque Deus ele acaba nos promovendo. Mas não são essas posições que vão nos fazer ter vitória e ter sucesso. São as nossas posições em Cristo Jesus. No nosso quarto de oração.
são as nossas posições no Evangelho. Em situações como muitas vezes eu já trouxe uma ministração aqui, chamada borrifando a essência de Cristo, né? Situações onde muitas vezes a gente vai ser pressionado e a essência que vai sair é a essência do Criador. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder exige um esforço. Mas esse esforço também ele vai ser canalizado não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aqui, para quem lê o versículo 6, vai falar sobre algumas coisas, né? Sobre o armamento do cristão, sobre a espada, o escudo, a couraça da justiça e tantas outras coisas. Mas eu queria trazer apenas esses 3 versos para o dia de hoje, porque me marcaram ontem quando eu estava lendo. Eu disse, meu Deus amado, eu preciso, esse eu preciso compartilhar com os meus irmãos no dia de hoje, né? Nessa quarta-feira abençoada, dia 7. Eu queria te estimular a isso. Se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e não brigar contra a carne, aquele parente seu chato que só vive reclamando. Esquece ele. Começa a repreender toda coisa do maligno que tem atanazado o juízo dele, que tem se enchido dele para vir te perseguir, para vir te humilhar, para vir te afrontar, para estar falando mal de você. Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra os nossos parentes, não é contra o nosso vizinho, mas é contra quem está influenciando eles. Queria orar pela sua vida no dia de hoje. Queria finalizar com uma oração para você que está aqui nas nossas redes sociais, para você que está também na nossa rede de rádios. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque eu sei que Papai do Céu vai nos honrar durante todo esse dia e vai estar nos ajudando a estar guerreando contra as hostes do mal, contra tudo que tem se levantado contra nós. Ele vai estar nos ajudando a se levantar contra tudo isso da maneira certa e com os equipamentos corretos. Você crê nisso que foi pregado hoje? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça se você pode. Se você não pode, não tem nenhum problema. Se você está nos dando uma carona agora no seu carro, não tem nenhum problema. Fica com os olhos bem vidrados aí no volante, né? Prestando atenção em tudo. Mas abre o teu coração, vamos orar ao Senhor Jesus nessa manhã. Senhor meu Deus, nós queremos te render graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te render graças, Pai amado, por nossa audiência que a cada dia está crescendo nas redes sociais, pela rede de rádios que se amplia e que a cada dia vem crescendo junto com a gente, Senhor. Nós queremos te render graças também por essa ministração que nos orienta e que nos disciplina a guerrear na esfera espiritual, Senhor, e não na esfera carnal. Que nos instrui, Pai amado, a não nos irar contra os nossos irmãos, mas estar irados, Pai amado, contra toda e qualquer potestade, contra todo e qualquer intento do maligno que queira vir para cima da gente. Espírito de Deus, nos ajuda a cada dia estar sendo fortalecido em Ti. Nos dá fôlego, Pai amado, para essas lutas diárias, Espírito Santo. Nos enche a cada dia com fome e sede da Tua palavra, com fome e sede de escutar boas ministrações, para que nos momentos de adversidades estejamos prontos para guerrear. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Se você crê, você diga amém.